A minha pergunta se refere aos ataques que o senhor acabou de sofrer por parte do presidente da República. Eu vou reproduzir alguns que foram mencionados por ele agora em relação à sua pessoa, em relação ao cargo que o senhor ocupa. Lamento a postura que ele vem tomando, o sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas, combater o vírus, ele quer deixar que a economia vá para o espaço, quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, custe o que custar. Qual é a sua resposta? Primeiro, boa noite, William. Primeiro, a minha solidariedade à família dos mais de 1.900 brasileiros que perderam suas vidas pelo coronavírus. Eu acho que é disso que nós devemos falar, William, sobre como todos nós unidos podemos reduzir, né, o dano às vidas dos brasileiros. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, né? O presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim, como a demissão do ministro Mandetta, ele quer trocar o tema da pauta. O nosso tema continua sendo a saúde, continua sendo as ações que foram conduzidas pelo ministro Mandetta e agora estão sendo construídas pelo novo ministro. Nós estamos aqui no parlamento desde o início, William, discutindo temas com toda a seriedade do mundo, com toda a equipe do governo. Hoje mesmo falei com o ministro Ramos, falei com o ministro Braga Neto, falei com o secretário Esteves. Estamos organizando a votação de um projeto que veio do Senado e que nós estamos modificando com o apoio da equipe técnica do governo. Vamos votar um segundo sobre microcrédito. Acabei de receber do Esteves um texto para melhorar as condições para que a Caixa Econômica possa atender o microempresário. É disso que nós temos que falar. Nós aprovamos a PEC da guerra para melhorar as condições de trabalho do governo, agilidade. Nós aprovamos a renda mínima, que veio com R$200 como proposta feita pelo governo, e juntos com o governo, nós fomos a 500 e o presidente aceitou 600 e nós juntos comemoramos essa grande vitória, que foi garantir uma renda melhor. Nós temos a discussão da questão dos empregos, da questão das empresas. É disso que eu quero falar aqui com você, William. Não falar de agressões, né, de tentativa de mudar a pauta. O que eu quero que a gente possa ter uma situação no Brasil diferente que passa os Estados Unidos hoje, que passa a Espanha, que passa a França. É por isso que nós defendemos, sim, recursos para estados e municípios. São nos municípios que estão as UTIs, são nos estados que estão as outras UTIs, que vão garantir a vida de milhões de brasileiros. É por isso que eu não vou entrar nesse debate, não vou responder e vou continuar aqui trabalhando junto com os deputados, junto com as deputadas, junto com o Senado, junto com os técnicos do governo e junto com a sociedade, para que a gente possa garantir uma perda menor de vidas. Já são mais de 1.900 vidas que perdemos, e volto a frisar e pedir, deixar minha solidariedade a essas famílias de mais de 1.900 brasileiros, que eu espero que a gente possa, que isso não aumente da forma como aumentou nos outros países. Os Estados Unidos está chegando a 2.000 mortes por dia. Nós precisamos ter responsabilidade, sangue frio, equilíbrio e pauta. É isso que nós queremos. Independente de questões políticas, eu nunca deixei de dialogar com os quadros técnicos de ninguém. Agora também não podemos aceitar que apenas uma visão de Brasil sobre a crise prevaleça. O que prevalece sempre é o diálogo. E essa casa, William, o presidente ficou aqui 28 anos, ele sabe muito bem, eu espero que tenha passado aqui, tenha aprendido isso, que é a casa do diálogo. A votação que fizemos em defesa da nossa federação deveria ter sido uma votação com apoio do governo. Mas, infelizmente, o governo transforma muitas vezes decisões que são a favor do próprio governo federal, né, em conflitos políticos. Essas medidas afundam a economia, essas medidas compõem, junto com uma articulação política que o presidente insinua que o senhor teria feito com os governadores, compõem um conjunto que mata a galinha dos ovos de ouro. Na acepção que o presidente faz dessa expressão, ao proceder como o senhor procede, como presidente dessa Casa Legislativa, o senhor estaria ajudando a afundar a economia, portanto, tornando mais difícil o combate ao coronavírus. Como é que o senhor responde? Olha, William, nós aprovamos a renda mínima, né, que veio com uma proposta do ministro da Economia de R$200, fomos a 500. O governo disse que aceitava 600, nós fizemos juntos. A PEC, chamada PEC da guerra, que melhora as condições e dá agilidade ao governo para enfrentar essa crise, foi aprovada sob a liderança dos líderes da Câmara de todos os partidos, ouvindo os técnicos, ouvindo os Esteves, ouvindo o Mansueto, ouvindo o Zé Roberto Afonso, que foi o autor da lei da responsabilidade fiscal. Fizemos tudo com muita
responsabilidade. A medida provisória do emprego que votaremos na próxima semana, ouvindo todos os técnicos, aceitando parte do texto, modificando. No sistema democrático, William, ninguém é dono da verdade absoluta, né? Ninguém é dono de uma tese de forma absoluta, porque isso é democracia. O povo brasileiro está preocupado hoje. Perdemos o ministro Mandetta. Foi nomeado um novo ministro. Vamos dar a oportunidade a ele. Mas a saída do Mandetta assusta 80% da população brasileira, pelo menos. Porque numa guerra, quando você troca um general, como é que fica o seu exército? Fica sem rumo, fica sem caminho. Então, o general, o comandante, 4 estrelas da área de saúde, foi trocado hoje. A população está preocupada. E nós não podemos, no momento que a população está preocupada, criar mais insegurança. Presidente, conte com a Câmara dos Deputados. Eu dialogo com os técnicos com o maior prazer. Eu não fiz nenhuma questão nessas últimas semanas de conversar pessoalmente com o presidente. Não é comigo que ele está falando em relação a esses ataques. O ministro Ramos quis marcar reuniões. Eu disse, ministro, precisamos de uma pauta. Tomar cafezinho, entendeu? Isso não cabe nesse momento. A crise é horizontal. O isolamento é horizontal, não é vertical. Então a gente não escolhe quem a gente vai salvar para salvar vidas pagando o salário dos médicos em dia. Então eu tenho certeza que a nossa proposta é uma boa proposta. Nós tiramos os empréstimos, que foi muito criticado, e nós chegamos à conclusão que de fato não era o melhor caminho. Nós não temos problema em admitir que parte da proposta inicial nossa não era boa, e nós estamos prontos. O que o governo não pode é mandar um documento dizendo que está dando uma ajuda de 77 bilhões, e quando você vai ler a proposta, sobram apenas 22 bilhões de reais para estados e municípios. Isso não vai resolver o problema para que os estados e municípios continuem atendendo a população brasileira.